ele vive por aí, procurando uma oportunidade de tragar. Lembra da passagem que fala que o inimigo, ele fica ao derredor, rugindo, procurando a quem tragar? É isso. Então aí o Senhor disse, você notou? Olha só que forte isso aqui. Olha só que mistério isso aqui, olha só. Você notou o meu servo Jó? Nessa parte aqui, gente, vocês precisam entender que o inimigo nota. Assim como o mundo espiritual, assim como Deus, como Jesus, como o Espírito Santo, como os anjos nos vê, o mundo espiritual das trevas também nos vê. Vocês sabiam? Vocês lembram daquela passagem que fala sobre que os filhos de Seva, eles atacaram aquele homem? E antes deles atacarem, eles falaram assim, Jesus eu conheço, Paulo também, mas vocês, quem são? Gente, isso só mostra que o mundo espiritual, eles nos notam. E o mundo espiritual, os demônios, enfim, eles sabem eles sabem que eles veem a gente no mundo, eles sabem. Eles sabem o que a gente representa para o reino também. Eles notam. Deus falou assim para Satanás, você notou, meu servo Jó? Isso só mostra que o mundo espiritual, eles nos vê, eles nos notam. O espírito maligno que tomou conta daquele homem falou assim, daquele homem lá, falou assim, Jesus eu conheço, Paulo também, mas você, entendeu? Então o mundo espiritual nos vê, gente. Ele vê quando a gente tá na presença de Deus, eles veem quando a gente tem Deus, tem o Espírito Santo, eles veem. Então Deus falou assim, ó, o Senhor, o eu sou, todo-poderoso, o nosso Senhor Deus Altíssimo, disse, você notou o meu servo Jó? Olha que mistério aqui, gente. Deixa eu só arregaçar minhas mangas. Olha o mistério aqui. Olha o mistério. Você notou meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém, não há ninguém tão bom e honesto como ele. Gente, para nisso aqui. Olha o mistério disso aqui. Olha só, você notou o meu servo Jó? Gente, tá escrito aqui, tá escrito. Deixa eu mostrar que tá escrito aqui. Deixa eu ver a direção aqui para não me perder. Olha, no mundo inteiro, ó. Não sei se vai focar, mas tá aqui, ó. A gente não tá focando. Mas aqui fala, no mundo inteiro não há ninguém tão bom, eu até grifei, tão bom, justo, mais uma vez. E aqui Deus tá falando, no mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como Jó, como ele. Ele me teme, isso é o Senhor falando, gente. É o Senhor. Da boca do Senhor saíram essas palavras. Ele me teme e procura não fazer nada que seja de errado. Vocês lembram que aqui, ó, no início do capítulo 1, eu li, ó, na terra de Uz morava um homem chamado Jó. Ele era bom e honesto, que aqui tá falando de justo, de justiça, ele era justo. Temia a Deus e procurava não fazer nada que fosse de errado. Olha só, aqui no versículo 8. Aqui no versículo 8 é o Senhor que fala. No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele, como Jó. Ele me teme e saiu da boca do Senhor. E aqui a gente para refletir. Quem somos nós diante de Deus? Nós. Isso aqui é mistério, gente.
Quem somos nós diante de Deus? Para pensar, vamos analisar. O que é que Deus tem para falar? Aliás, o que é que Deus tem a falar de nós? Vocês já pararam para refletir sobre isso? Vamos parar para fazer essa reflexão? Vamos? Quem somos? Quem somos nós na boca de Deus? Gente, isso é forte. Quem somos? Quem somos na boca do Senhor? Aqui, na boca do Senhor, na boca de Deus, Jó era bom, justo, honesto e procurava não fazer o mal. Procurava não fazer o que fosse de errado. Por quê? Porque Jó temia. Jó temia o Senhor. Jó tinha reverência. Jó tinha temor, zelo. Entenderam o mistério? Quem somos? Quem somos na boca do Senhor? O Senhor falou que Jó era bom e honesto, justo e procurava não fazer o que era errado. E o que é que Deus tem a falar de nós? De mim e de você. O quê? Forte, né? Muito forte. Vamos lá. Ele me teme, disse o Senhor, ele me teme e procura não fazer nada que seja de errado. Essas foram as palavras do Senhor em relação a Jó. Agora aqui segue, né? Satanás respondeu. Olha só. Satanás respondeu. Olha só, aqui é onde Satanás coloca em dúvida a sinceridade de Jó. Jó era bom? Justo? Sim. Era honesto? Sim. Procurava não fazer o que era errado diante do Senhor? Sim. Mas quem queria colocar dúvida? Quem queria distorcer? Quem queria manchar? Presta atenção nessa palavra. Quem queria distorcer, quem queria manchar a imagem de Jó era Satanás. E aí veio Satanás e respondeu: será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Olha só isso aqui. Olha só isto aqui, povo de Deus. Olha a fala do inimigo. Olha o que ele propõe. Olha só o que o inimigo propõe em relação a Jó. Percebam, da boca do Senhor, da boca do Deus Altíssimo, Jó era bom e honesto, íntegro, porque quando Deus fala que Jó procurava não fazer o que era errado, aqui está falando de integridade, de conduta, que eu falei no início. Então, vocês percebem o que é que Deus tinha a falar? O que é que Deus pensava? O que Deus falou com a boca dele em relação a Jó? Agora, percebam o que o inimigo propunha, o que é que ele estava propondo. Ele estava distorcendo, querendo manchar. O inimigo estava querendo manchar a identidade de Jó. Olha o mistério. E é isso que o inimigo faz, tá? É isso que o inimigo faz. Ele tenta distorcer. Ele tenta propor algo. Ele tenta manchar a imagem de pessoas. Ele tenta distorcer. Porque aqui, ó, quando ele fala assim, será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Olha o que ele está propondo. Ele está querendo dizer o quê? Ele está querendo dizer que Jó só temia a Deus para ter benefício.
para ter benefícios próprios. Olha só olha só a distorção, olha só a maldade, olha só a malignidade disso. Olha só o que o inimigo faz. Mas Jó continuava bom, íntegro e com conduta ilibada diante de Deus. E o que o inimigo propôs não manchou. Não manchou a identidade de Jó. Porque diante de Deus, Jó era o que era. Então, o que a gente tá pensando, como é que eu posso explicar? Às vezes o ser humano, ele se deixa levar. Às vezes o ser humano tá tão mal emocionalmente, espiritualmente, que ele se deixa levar pela distorção, pela mentira, pelo engano do inimigo. Às vezes o inimigo coloca na cabeça de pessoas que elas são assim, que elas são assado, que isso, que aquilo, e a pessoa acredita. Vocês estão entendendo o trabalho sujo do inimigo? Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? E quem somos diante de Deus? Quem somos diante do Altíssimo? O que é que o Altíssimo tem a falar de nós? Ele falou que Jó era quem era. Deus falou que Jó era um homem bom, justo. Vamos lá, continuar. Será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele. Isso aqui é a fala do inimigo, que eu tô continuando, né? Satanás respondeu, será que não é por interesse próprio que Jó teme? Tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele, a sua família e a tudo que ele tem. Aqui, olha só, aqui, da boca do próprio inimigo, da boca do próprio inimigo, o próprio inimigo fala como Jó é protegido. Gente, pega essa, gente. Pega esse mistério. Gente, da boca do próprio inimigo. Aqui, ó, da boca do próprio inimigo. Ele fala, tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele. Gente, aqui tá falando que como Jó era protegido por Deus. Como Jó era protegido pelo Altíssimo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Jó temia e Jó era protegido. Ela era guardado. A vida de Jó, a casa de Jó, tudo que Jó tinha, tudo que Jó era e tudo que Jó tinha, era guardado pelo Altíssimo. Jó tinha a proteção do Altíssimo. O próprio inimigo tá falando aqui, ó. Tu não deixas. O inimigo tava falando assim. Aqui é a resposta de Satanás. Ele falou: tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele, a sua família, tudo que ele tem. Então Jó tinha proteção de todos os lados. Tanto ele tinha proteção. Tanto ele tinha proteção para ele, para a família dele e para tudo que ele tinha. Deus protegia os bens de Jó. Deus protegia quem Jó era. A família de Jó, a casa, a família. E Deus protegia os bens, o que Jó tinha. Então, na própria fala do inimigo, a gente entende que Deus protege você, protege a sua casa e protege o que você tem. Então, o que você tem é importante para Deus. Deus te abençoou, Deus te deu. E Deus protege aquilo que Ele te deu.
Então aqui está falando da proteção da sua vida, da minha vida, da sua casa, da minha casa, do que você tem e do que eu tenho. Eita, que mistério. Meu Deus do céu. Vamos lá. Abençoa. Aqui continua, né, a fala. Abençoa. Olha só. Deus protege quem você... Deus protegeu Jó, protegeu a casa de Jó, protegeu a família de Jó e o que Jó tinha. E aqui continua, abençoa tudo o que Jó faz. Está aqui escrito. No versículo 10, fala... Abençoas tudo o que Jó faz. Então, Deus abençoa o que fazemos. Quando a gente teme o Senhor, quando a gente teme o Senhor, quando a gente procura não fazer o que é errado, quando a gente é justo e honesto, quando somos justos e honestos diante do Senhor, Deus cuida da nossa vida, Deus cuida da nossa casa, Deus cuida daquilo que a gente tem e Deus abençoa o que a gente faz. Eita, mistério. É muito grandioso. Gente, e isso aqui é uma verdade. É uma verdade absoluta na vida de Jó, que o próprio Deus falou quem Jó era. E saiu da boca saiu da fala aqui do próprio inimigo, abençoas tudo o que Jó faz. Aí ele fala assim, e no país inteiro, ele é o homem que tem mais cabeça de gado. Ele é o homem mais rico. E aqui continua na fala do próprio inimigo. Aqui ele continua falando, será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele, a sua família e tudo que ele tem. Abençoas tudo que Jó faz e no país inteiro, completo, no país inteiro, ele é o homem que tem mais cabeça de gado. Aqui tá falando da riqueza aqui de Jó. Ele era o homem mais rico do Oriente. E até o próprio inimigo confirma isso. Gente, isso aqui é tremendo demais. Meu Deus. É muito forte. E aqui fala que quem nos abençoa é o Senhor. Quem nos abençoa, quem abençoa o que a gente faz é o Senhor. É o Senhor, o Senhor abençoava. Era o Senhor que abençoava o que Jó fazia, o que Jó tinha. O Senhor abençoava o que Jó fazia. O Senhor abençoava, aprovava, porque o que Jó fazia, quem Jó era, o que Jó fazia, agradava ao Senhor. Agradava ao Senhor. O que estamos fazendo está agradando o Senhor? O que estamos fazendo, povo de Deus, está sendo aprovado por Deus? Está agradando a Deus? Está sendo abençoado por Deus? Porque Jó fazia e incluía Deus. O Senhor abençoava, a bênção do Senhor estava sobre Jó, por causa do temor, da obediência, por causa da honestidade de Jó para com Deus. Deus abençoava o que Jó fazia. Aí vem o inimigo, continua aqui a fala do inimigo falando, mas, olha só, ao mesmo tempo que o próprio inimigo confirmou aquilo que já era verdade, ele disse, mas se tirares tudo o que é dele, verás que ele te amaldiçoará sem nenhum respeito,
Olha só o que o inimigo pensava de Jó. Ao mesmo tempo que da boca do inimigo aqui, ele falou, tu abençoas o que Jó faz, tu protege ele tem tudo, ele é rico, ele é abençoado, ele é protegido. No país inteiro, ele é o homem que tem mais cabeça de gado. Mas aqui, nessa outra parte, ele fala, no versículo 11, ele fala: mas se tirares tudo o que é dele, verás que ele te amaldiçoará sem nenhum respeito. Olha só o que o inimigo pensava de Jó. O inimigo propunha, ele queria manchar a imagem de Jó, queria distorcer a imagem, o que Jó era e o que o Jó fazia. Ele estava querendo dizer aqui que Jó fazia as coisas, que Jó só temia Deus por interesse. O inimigo falava aqui que Jó só temia Deus por interesse e ainda falou assim: se tu, Altíssimo, se tu tirares tudo que é dele, ele vai te amaldiçoar, ele vai te desrespeitar, ele vai te abandonar. Olha só o que o inimigo queria fazer para tentar manchar, distorcer a imagem de Jó. Olha só. Aí ele fala: mas se tirares tudo que é dele, verás. O Senhor disse a Satanás, olha só, em resposta, continuando, aqui a fala de Satanás parou aqui, né? Mas se tirares tudo que é dele, verás que ele te amaldiçoará sem nenhum respeito. Olha só o que o inimigo propunha, olha só o que o inimigo pensava, olha só o que o inimigo, a intenção, olha só o que o inimigo já queria fazer para tentar colocar em dúvida a sinceridade, a verdade, a justiça de Jó, o temor de Jó. E aí ele disse: mas se tirares tudo, aí o inimigo falou: mas se tirares tudo, ele vai te abandonar, ele vai te amaldiçoar, ele vai falar mal de ti. Mas o Senhor disse a Satanás, olha só o que o Senhor disse a Satanás: pois bem, o Senhor falou: pois bem, faça o que quiser com tudo que Jó tem. Prestem atenção nessa passagem, porque essa passagem ela é muito importante, muito interessante e algumas pessoas distorcem essa passagem. Porque tem gente que fala, tem pessoas assim, já ouvi pessoas falar assim: mas Satanás fez o que fez com Jó porque Jó tinha pecado. E aqui na própria leitura fala que Jó fazia sacrifícios, levantava de madrugada e fazia sacrifícios em favor dos filhos, para que os filhos não pecassem contra Deus. Mas vocês entenderam? Então, isso desmistifica aquilo que algumas pessoas falam, que Jó, que Satanás fez o que fez com Jó, porque Jó pecava. Isso desmistifica. Porque aqui na própria leitura do capítulo 1, na leitura inicial, o próprio Deus fala que Jó era justo, era bom e honesto e procurava não fazer o errado. Quem fazia o que era errado eram os filhos de Jó, não era Jó. Jó vigiava e levantava na madrugada para poder fazer sacrifícios, para purificar, porque ele tinha uma preocupação. Antes da preocupação, ele tinha temor ao Senhor e ele fazia o sacrifício para purificar os filhos, para que os filhos não pecassem contra Deus. Até em pensamento. Aqui na palavra diz. Entendeu? Então, o inimigo tocou no que Jó tinha. Deus permitiu, mas Deus permitiu por outro objetivo.
Deus permitiu que Satanás tocasse no que Jó tinha, não porque Jó tinha pecado contra Deus, mas para envergonhar o próprio Satanás. Vocês entenderam? Deus permitiu que isso tudo acontecesse com Jó, não para matar Jó, não para ferir Jó. O inimigo tocou na saúde, não tocou na vida, tocou na saúde. Mas tudo isso por um objetivo, tudo isso por um propósito maior. É tanto que depois Deus dá muito mais do que o Jó tinha. A própria palavra diz que depois Jó ficou mais rico, mais poderoso, teve filhos. Deus abençoou com filhos. E a riqueza de Jó só cresceu, gente. Então, Deus permitiu. Permissão de Deus é uma coisa. Vontade perfeita de Deus é outra coisa. E a gente não pode confundir vontade permissiva com vontade perfeita. O fato de o inimigo tocar na vida tocar no que Jó tinha, o fato de o inimigo tocar o fato de Deus permitir que o inimigo tocasse no que Jó tinha, não é porque Deus tinha vontade não é porque Deus tinha vontade de matar, de destruir, de tirar os bens de Jó, de ferir Jó. Não, essa não era a vontade perfeita. E Deus só permitiu o inimigo tocar. O Deus só deu permissão para o inimigo tocar no que Jó tinha para um propósito maior. Tem coisas que acontecem com a gente que a gente não entende, mas Deus tem um propósito maior. O que foi que aconteceu na vida de José? Outro exemplo magnífico, outro exemplo poderoso. Deus deu sonhos para José que José ia ocupar, que José ia ser grande. Deus deu sonhos para José, que José ia ser grande. Os sonhos de José eram maravilhosos, lindos. Mas José não sabia o que ele ia passar até chegar lá. Jó estava bem, temia Deus, fazia as coisas com temor a Deus. Deus abençoava o que Jó fazia, abençoava o que Jó tinha, abençoava a casa de Jó. Deus abençoava, era Deus quem dava, era Deus que abençoava o que Jó fazia. E por isso Jó prosperava, por isso Jó era o homem mais rico, por isso Jó tinha muitas cabeças de gado. Era Deus que abençoava. Então, Deus permitiu que o inimigo tocasse no que Jó tinha para um propósito maior. De início, Jó não entendia, Jó não sabia. Mas o propósito que Deus tinha na vida de Jó era muito grande. E Deus só permitiu que o inimigo tocasse na vida de Jó para mostrar para o inimigo que Jó era... Gente, é muito forte isso. Para mostrar que Jó era fiel, íntegro, que Jó não fazia por interesse próprio. Ele fazia com temor, por temor, com zelo a Deus. E o que Jó fazia, ele incluía Deus. O que Jó tinha, ele sabia e ele reconhecia que foi o Senhor
Lembra? Lembra? Lembra daquela partezinha que Jó fala assim: o Senhor me deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Quem tirou, quem tirou, quem fez o estrago na vida de Jó não foi Deus, mas Deus permitiu para um propósito maior, mas também para envergonhar Satanás, para mostrar assim: aqui, Satanás, você disse que Jó fazia as coisas para mim, você propunha que Jó fazia as coisas para mim por interesse. Não. Eu conheço Jó. Deus falando: eu conheço Jó. Eu sei quem ele é. Eu conheço o coração dele. Ele é justo. Ele é honesto. Ele é íntegro. Ele é verdadeiro. Ele faz as coisas para mim não por interesse. É por amor. É por temor. Então eu vou te vergonhar, Satanás. Eu vou permitir que você toque no que ele tem. Mas você, Satanás, Deus falando assim, Deus falando, você vai ser envergonhado. O que aconteceu? Deus permitiu que o inimigo tocasse no que Jó tinha, tocou nos bens, tocou nos filhos, tocou na saúde, porque Jó ficou em chagas vivas, tocou na saúde, mas não tocou na vida. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Entenderam o mistério? Entenderam? Deus permitiu que o inimigo tocasse aqui, ó. Ó, o Senhor disse a Satanás: Pois bem, Satanás, faça o que quiser com tudo que Jó tem. Presta atenção. Presta atenção. Deus disse: Pois bem, faça tudo o que quiser com o que Jó tem, mas não faça nenhum mal a ele mesmo. Aqui, quando Deus fala assim, mas não faça nenhum mal a ele mesmo, o Senhor está falando: não faça nada contra a vida. A vida, não mate, Jó, não mate. Deus está falando: eu não dou autorização para você matar Jó. Toque na saúde dele, toque nos bens dele, toque. Pode tocar nos bens, pode tocar na saúde, mas na vida dele eu não te dou autorização para você tocar. Se o Senhor manda, o diabo tem que obedecer. Se o Senhor ordena, o inimigo tem que obedecer. Entenderam o mistério? Então aqui Deus fala assim: pois bem, Satanás, eu vou permitir, não é da minha vontade perfeita, eu vou permitir que você toque, que você faça o que quiser no que ele tem. Porque bens materiais eu dou para ele em dobro. Eita glória! Eita glória! É como se Deus estivesse falando assim, ó: bens materiais eu dou para ele em dobro. Vou dar. É como se Deus quisesse falar assim nas entrelinhas: toque, pode tocar, Satanás, na pele dele. Ele vai ficar. É como se Deus fala assim: pode tocar no que ele tem. Mas na vida dele, a vida dele é minha. Glória.
Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória. Glória ao nome de Jesus. Então, gente, só para concluir essa passagem, desculpa, só para concluir, que Deus permitiu o inimigo tocar no que já tinha, mas a vida de Jó, é preciosa para Deus. A minha vida e a sua vida é preciosa para Deus. Às vezes, o inimigo até vai tocar no que a gente tem, mas ele só toca na vida de uma pessoa se Deus autorizar. Se Deus não autorizar, ele não toca. A nossa vida é preciosa, a nossa vida é de Deus. Então, Deus falou na vida dele, você não toca. Pode tocar no que ele tem, mas na vida dele não. A vida dele é minha. E os bens materiais eu vou dar, eu vou multiplicar, eu vou abençoar muito mais. E foi isso que aconteceu. E aqui segue, né? E aí, pois bem, faça o que quiser com tudo que Jó tem, mas não faça nenhum mal a ele mesmo. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Vocês entenderam o mistério? Que Satanás só tocou nos bens de Jó porque Deus permitiu, mas não para destruir Jó, não para envergonhar Jó, não porque Jó pecava, não. Foi por um propósito, foi para mostrar para Satanás, foi para envergonhar Satanás. Jó não entendeu de início, mas depois ele entendeu, porque ele teve experiência com Deus, ele teve um encontro com Deus. Você já teve um encontro com Deus? Você já teve um encontro com Ele? Eu desejo do fundo da minha alma, do fundo do meu coração, que você tenha um encontro com o Senhor. Se você já ouviu falar de Deus e teme a Deus só de ouvir falar, glória a Deus. Mas Deus vai te dar a oportunidade de ter esse encontro com Ele. Jó temia Deus e só ouvia falar de Deus até então. Mas depois ele teve a experiência dele com Deus, ele teve um encontro verdadeiro, genuíno com Deus. E ele passou a saber quem Deus era. Então, eu espero que essa palavra tenha entrado no coração de vocês. E estude, medite nas escrituras e passem no livro de Jó. Tem muito ensinamento aqui. Em outra oportunidade, eu vou fazer o estudo da próxima leitura, que fala sobre quando Jó perde os filhos e a riqueza dele. Em outra oportunidade eu vou fazer o vídeo. Tá bom, gente? Desculpa. É que assim, o mistério é muito grande. A mensagem é muito forte. E a presença do Espírito Santo também. Então, que o Espírito Santo tenha falado no coração de vocês. Que vocês tenham absorvido a boa parte, a parte maravilhosa, que vem da parte de Deus. E que o Senhor ministre no coração de vocês. Dê sabedoria e entendimento. Assim como eu peço todos os dias, para Deus me dar sabedoria e entendimento, para entender o que Ele está falando,
para entender os mistérios e conhecer mais a Deus. Jó não conhecia, ele só ouvia. Ele conhecia de ouvir falar, mas depois ele passou a conhecer através do encontro verdadeiro. Ele passou a conhecer quem Deus é. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.